Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo um pouco mais complexo. Se você é iniciante, ainda na carreira contábil, não assiste esse vídeo, assiste esse outro vídeo que vai estar aqui. Mas por que esse vídeo é um pouco mais complexo? Porque ele é justamente para profissionais que já têm alguns anos de carreiras e alguns conhecimentos sobre outras áreas. É um cenário em que o contador ele tem um conhecimento um pouco mais macro do cenário total do empresário do que simplesmente a área contábil. Ele tem conhecimento todo sobre a folha de pagamento, sobre o fiscal e sobre outras áreas, principalmente também sobre áreas de gestão. Então se prepara que o vídeo vai começar. Primeira coisa, folha de pagamento. Eu sei que para todo perfil de CLT, para quem trabalha com regime de CLT, tenta meio que ser perito na questão de folha de pagamento justamente para checar os proventos e os descontos que houveram na folha de pagamento. Se teve falta, se não teve, o que descontou, o que mudou, se teve algum desconto extra. É importante você fazer esse acompanhamento também caso você não faça, justamente para você ficar ciente dos descontos que acontecem, dos benefícios que você tem, se não está sendo retirado nenhum desconto adicional, de repente alguma coisa que você não tenha ciência. E fique também ligado ao acompanhamento do pagamento do seu FGTS. É importante também você acompanhar e verificar que os pagamentos estão sendo feitos corretamente em todos os meses, tá bom? Esse é um ponto importante para vocês ficarem ligados, porque todos os impostos exigem uma metodologia e uma base de cálculos diferente. Por exemplo, a base de cálculo do INSS, ela tem como uma base de cálculo todos os proventos. Eu vou deixar bate-papo aqui só pra gente ir alinhando. Ela tem como uma base de cálculos todos os proventos. Já o IR, ele tem todos os proventos menos o INSS. Se não tiver ciência dessa metodologia de cálculo, pode ser que na folha de pagamento algo esteja sendo descontado a mais de você. É importante você fazer esse cálculo também de cheque, até porque se está sendo descontado imposto de renda seu, você provavelmente vai ser obrigado a declarar a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. É bom você estar sempre acompanhando para ver se não está sendo descontado nada mais, mesmo que no ano subsequente você seja restituído por isso. O FGTS é outra coisa boa, ela não é descontada do funcionário. Ela é como se fosse um investimento adicional que a empresa faz, como se fosse um próprio recurso bancário, justamente para que o funcionário resgate aquele dinheiro quando ele realmente precisar, seja no aniversário dos 2 anos que ocorre naturalmente, para quem faz algum tipo de investimento em casa ou outro imobilizado, ou para quem tenha a possibilidade de resgate de aniversário. Recomendamos, não é muito bom fazer resgate de aniversário justamente porque você não faz o resgate quando você necessitar, que caso ocorra a rescisão, você será meio que penalizado por isso, você não vai ter todo o capital que foi investido ali. Então é importante você não ficar fazendo todo esse resgate, a menos que você tenha total capacidade de pegar esse dinheiro e fazer ele render muito mais do que ele está rendendo lá. Se você não tem esse conhecimento ainda e ainda não tem feito o processo de investimento natural, mesmo que seja na renda fixa, melhor manter o investimento que está lá no FGTS. Outra coisa importante que não podemos deixar de falar são os regimes tributários. Cada regime tributário ele traz uma vantagem para a pessoa jurídica. Esses regimes tributários nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Se, por exemplo, uma empresa tem muitos prejuízos recorrentes, não vale a pena ela estar no regime do lucro presumido nem do Simples Nacional, porque a base tributária, a base de cálculo para cálculo dos impostos, vai ser o faturamento ou a base presumida. Só que nesses casos, você tendo prejuízo recorrente, não vale a pena você estar pagando impostos a mais, sendo que você tem a opção de escolher como regime tributário de lucro real. Mas preste atenção porque há uma mudança muito significativa quando você transita entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. É importante identificar cada uma dessas particularidades. Por exemplo, no Simples Nacional há empresas que são influenciadas pelo fator R. Essas empresas que são influenciadas pelo fator R têm influência significativa entre você estar no lucro presumido e no lucro real, justamente porque influencia na sua base de cálculo. Ao invés de você ser tributada pelo anexo 5, você basta ser tributada pelo anexo 3. Essa mudança pode ser significativamente no recolhimento dos impostos, sendo a maior ou a menor. É importante você também destacar que o lucro presumido ele vai fazer a presunção sobre o faturamento, você acaba não compensando com créditos de tomados.
Então, quando se é uma empresa que tem muitos recursos consumidos, por exemplo, uma empresa de comércio, você tem a sua matéria-prima que você obviamente comercializa. Essa matéria-prima na sua entrada, você toma crédito para apurar os seus impostos, normalmente quando se trata de lucro real. Se você está no regime de lucro presumido, você já não tem essa compensação. A compensação que você tem é uma redução na alíquota de PIS e COFINS, que ao invés de ser 1,65 e 7,6, você passa para 0,65 e 3%. Precisa ter muito cuidado para você decidir se você vai aderir ao lucro real ou lucro presumido quando você é uma empresa que tem uma base de consumo muito grande. Se não tiver, é preciso fazer uma análise muito mais aprofundada, principalmente com o Simples Nacional tendo margem para 4,8 milhões. Pode ser ainda vantagem você estar no regime do Simples Nacional ao invés de expandir para um lucro presumido ou lucro real. Isso vai depender muito do lucro da empresa, dos itens que são consumidos e da questão de bases de cálculos para ver se realmente compensa ser de Simples Nacional, presumido ou lucro real. Se não identificar essas particularidades, você não vai conseguir identificar e apresentar para o seu cliente a melhor opção de regime tributário para ele. Então preste muita atenção nesses itens, porque eles vão ser muito importantes. E obviamente os impostos vão ter clara mudança em cada um desses regimes. A gente pode tratar com vocês os regimes em cada âmbito, municipal, federal ou estadual, ou a gente pode entrar um pouco a fundo em cada um deles. Vamos tentar resumir um pouquinho para tentar apresentar formas mais fáceis para vocês identificarem. O ISS. O ISS então é um imposto que há sobre o faturamento e é sobre as prestações de serviço. Empresas de comércio não têm ISS. Empresas prestadoras de serviços tem o ISS, isso deixa claro para todo mundo, beleza. Quem tem imóvel alugado ou não, tem o IPTU e IPVA. O IPTU, se está alugado, ele provavelmente vai estar dentro do boleto do aluguel. Se está no boleto do aluguel, pode ser possível e necessário reconhecer o IFRS 16. São particularidades que a contabilidade são complexas, mas que para vocês fazem total diferença se você reconhece como IFRS 16 ou simplesmente reconhece na despesa como despesa de IPTU. Isso daí vai entrar também em outros cálculos de impostos. Você tem IPVA para empresas que têm bastante veículo, para uma empresa, por exemplo, de marketing que oferece veículos para seus diretores, ou você tem alguns veículos que são utilizados justamente para o transporte de mercadorias, transporte de insumos, que você utiliza insumos de terceiros. Você estaria imputando também o IPVA dentro do seu cálculo. O ICMS é o imposto estadual. Esse vai incidente sobre o consumo e circularização de mercadorias e prestação de serviço. Vai entender sobre alguns tipos de serviço, como telefonia, por exemplo, mas nem todos são tão complexos assim. Qual é a particularidade do ICMS? Cada estado tem a sua regra. Se você adquirir uma mercadoria de um outro estado, pode ser necessário de você recolher a GIA do diferencial de alíquota ou do DIFAL. Particularidades diferentes do ICMS, do DIFAL e diferencial de alíquota, em que você tem que recolher o imposto antecipado de toda a cadeia e você recolhe simplesmente a diferença da diferença que há na alíquota entre os impostos sendo da área do campo sudeste, da região sudeste, que principalmente se tratando de São Paulo, e de outras regiões, como se você adquirir uma mercadoria vindo do norte ou do nordeste. A mudança dessas alíquotas reconheceria como DIFAL. Outros impostos que vão mudar também, isso se tratando do regime federal. A gente tem o PIS e COFINS. O PIS e COFINS, como eu tratei para vocês anteriormente, ele influencia nos cálculos de lucro presumido e de lucro real. Simples Nacional vai ter dentro do próprio cálculo da guia, mas não influencia, você não reconhece ele separadamente. Então, vamos deixar ele um pouco de lado do Simples Nacional e tratar como lucro presumido ou lucro real. Esses impostos qual é a principal característica que você realmente precisa entender? O imposto, o valor que é reconhecido, cada regime tributário tem a sua alíquota de reconhecimento sobre o faturamento. É importante checar se o percentual bate com o faturamento, principalmente porque há situações em que você como contador precisa fazer cheques se as outras informações que estão vindo tanto da folha de pagamento quanto do fiscal, principalmente nesse assunto tratando do fiscal, se estão com a base de cálculo correta. Existe a possibilidade de estar reconhecendo o faturamento de forma com valor maior ou menor do que apresenta na prefeitura. Isso porque acontece em momentos diferentes.
O faturamento na prefeitura, quando você é uma prestadora de serviço, vamos tratar com ela porque eu consigo apresentar com vocês o momento em que pode ocorrer essa diferença. Há impostos, há notas fiscais de serviços em que o faturamento são efetuados no dia 25 ao dia 30, um exemplo. E aí você, dentro dessas notas de serviços, você tem até o pagamento do imposto no mês subsequente, normalmente aqui está tendo em São Paulo dia 10, você faria o recolhimento desse ISS e que antes desse prazo, a nota prestada no mês passado, ela pode ser cancelada. Ela sendo cancelada, você precisa realizar então uma nova apuração, porque vai mudar tanto o cálculo do seu ISS quanto o cálculo do seu PIS/COFINS. Isso independente se você está no regime do lucro real ou do lucro presumido. São situações em que pode ocorrer essa diferença, mas que é importante estar atento, principalmente quando uma empresa prestadora de serviço. Outras situações que podem atrapalhar um pouco: empresas com grande volume. Empresas com grande volume, quando você trabalha com sistemas, nem sempre o ISS ele vai bater na vírgula, ele pode ter uma diferença de 1 centavo, mas pode ser 1 centavo em um montante de 100 milhões de notas. Esses 100 milhões de notas pode dar uma diferença para você no final de R$1.000, de tantos 1 centavos que tem. Então é importante você fazer tanto esse cheque, tanto verificar quanto que o valor do ISS está sendo reconhecido, porque se não tiver o valor batendo corretamente com o da prefeitura, você precisa realizar um ajuste contábil, porque se não estiver batendo diretamente com a prefeitura, você precisa realizar o reconhecimento na parte fiscal e o reconhecimento na parte contábil, justamente para bater os mesmos números, tá bom? Os dois precisam representar a mesma moeda. O IRPJ e o CSLL, esse a gente vai tratar tanto no lucro presumido quanto no lucro real. Na guia do Simples também está embutido, só que ele é tratado tudo de novo. Vamos tratar nessas duas, do lucro presumido e do lucro real. O IRPJ e o CSLL, ele também tem a sua mudança na base de cálculo. Assim como eu te falei da presunção, o do lucro presumido tem justamente essa presunção. Ela presume qual seria a sua base de cálculo de lucro líquido. Se você é uma empresa que tem um faturamento extremamente alto e um custo baixo, vale a pena você se manter no lucro presumido, justamente porque a sua base de cálculo é menor do que a sua base de lucro líquido. Se você pegasse seu lucro líquido hoje e tivesse uma diferença entre 10%, sendo 100% o seu faturamento, 90% o seu lucro líquido, 10%, 20%, você tem uma margem de custo muito baixa em referente à sua receita líquida. Então isso colabora muito para uma empresa estar de lucro presumido, porque a sua base de cálculo ela não mudaria. Se você transitasse essa mesma informação para o lucro real, você iria tributar sobre o seu lucro líquido efetivo, que seria os seus 90% ou 80%, o que não é vantagem para quem poderia numa prestação de serviço ser 32 ou no comércio 816. Isso daí faz total diferença para uma empresa decidir se ela se mantém no lucro real ou no lucro presumido. E o Simples Nacional, ele é o queridinho de todo mundo. Assim que você obtém faturamento que não consegue se manter no MEI, ou você tem uma atividade que não consegue se iniciar no MEI, você obrigatoriamente, por questões de economicidade, você é empreendedor iniciante, empreendedor que não tem tanto capital, até porque os outros custos para você transitar pelo regime do lucro presumido e lucro real, os custos com a contabilidade com os serviços são maiores. A do Simples Nacional são mais simples, então acaba sendo mais barato. Optando por isso, a maior parte das empresas abre como do Simples Nacional. Essa opção do Simples Nacional, ela vem justamente auxiliar para que fique um pouco mais fácil, mas ele não é tão fácil assim também. As várias questões que temos que considerar, como por exemplo, uma empresa que, mesmo que esteja em andamento, de repente ela fatura 4 milhões, está entre 4 e 4 milhões e 800, ela ainda consegue se manter no Simples Nacional, mas ela tem uma mudança em que há impostos que ela tem que tratar fora. Então o tratamento do ICMS e do ISS, dependendo do faturamento, quando ele passa de 3 milhões e 800, você acaba tendo que fazer o cálculo desses impostos ISS e ICMS por fora. Isso faz total diferença e isso é uma dificuldade a mais para o contador ter como responsabilidade, principalmente para um tratamento de Simples Nacional. Outra coisa, esses impostos normalmente têm um montante muito alto e muito significativo. Se não tiver total atenção no cálculo que você está prestando, você pode passar uma informação errada e nos meses subsequentes, seja daqui 6 meses, daqui 1 mês, você pode acabar pegando um erro e esse erro pode significar um custo muito alto, até porque tem juros e multa e só de brincadeira as multas são 20% em 30 dias. Então não vale a pena você então vale muito a pena você pegar esse mesmo cálculo e revisar, seja 6 vezes, mas revisa para que ele esteja 100% correto, tá bom? Vamos falar das queridinhas conciliações. Eu sei que ninguém gosta de pegar aquele banco de dados
gigante de um movimento financeiro de uma empresa e tentar conciliar os eventos. Mas essas conciliações elas tendem a ficar um pouco mais fáceis se você utilizar informações do mesmo formato em edições diferentes. Um exemplo que eu posso apresentar para vocês. Você tira uma razão do contas a pagar, vamos pegar ele como exemplo. Contas a pagar normalmente é um montante, um grupo maior, 100, 200, às vezes 2.000 contas. Pega esse grupo, tira a razão dele do evento, você pode pegar o evento tanto de um mês, se você tiver a base de dados anterior, já limpa, ou se você não tem, você pega o banco de dados no período inteiro. Não se preocupe porque vai ser fácil para você conciliar tudo isso. Pegou o razão inteiro, pega o balancete e emite ele em Excel também. Pega todas as contas, você tem agora tantas contas em Excel, tantas contas em razão, tantas contas no balancete. Faz um proc, um relacionamento entre as duas, em que você vai automaticamente identificar quais são as contas que tem saldo e quais aqui não tem. As que não tem, automaticamente você já limpa do seu banco de dados e já tira boa parte da bagunça que tem. Identificando o valor restante, você faz o acompanhamento entre as duas contas, verificando se o valor da nota está batendo corretamente com o valor pago, porque há situações em que isso pode mudar. A gente tem evidências de várias situações que isso pode acontecer. Primeiro, pode ser um simples juros e multa pelo atraso no pagamento, pode acontecer. Mas pode ser situações em que o cálculo de retidos, que foi reconhecido pelo fiscal, não está batendo com o líquido que está previsto na nota. Nesse caso, converse com o seu fiscal e peça a revisão dessa nota. Não é fácil você ficar refazendo todas as notas todos os meses. Então é importante você instruir muito bem para que os profissionais do fiscais eles tenham a capacidade mínima de conseguir identificar quais as retenções e verificar que o líquido está batendo. É certo que o profissional do fiscal, ele nem sempre vai ser tão completo quanto o profissional do contábil, que vai abranger, um profissional verdadeiro vai abranger tantos conhecimentos de outras áreas, ao invés de uma única área. Mas ele também tem um conhecimento sobre uma amplitude na área técnica e na área legal, que realmente, às vezes, para o contador pode não ser tão simples. Mas é importante ele saber que existe e que há variações. E ele precisa pelo menos saber como buscar essas mudanças, como buscar essas variações, para ele poder dar o mesmo tratamento, mesmo que ele não tenha a informação de cabeça. Essa é uma informação que a gente precisa ter. Voltando um pouquinho só para conciliações para te apresentar, você já limpou as contas que zero, e agora você fazendo esse check, fica muito mais fácil você fazer o acompanhamento, porque as informações que forem apresentadas para vocês já serão praticamente líquidas. Acompanhando a coluna de saldo, você consegue identificar qual momento que a conta zera e identificar que os pagamentos daquele momento foram todos liquidados. Normalmente quem é prestador, quem é comércio, tende a adquirir as mesmas mercadorias ou prestação de serviço dos mesmos prestadores ou comerciantes. Então você tende a ter um histórico dessas mesmas notas. Se aconteceu uma inconsistência esse mês, pode ter quase certeza que vai acontecer no mês que vem se você não comunicar. Então é importante que você faça essa comunicação direta com eles também. Ferramentas que podem te auxiliar. O Excel é uma excelente ferramenta para auxiliar nesse processo. Tem outras ferramentas também? Tem. Bancos de dados extremamente grandes, o Power BI ajuda muito. Mas o Excel, na sintaxe dele, você consegue fazer muitas fórmulas para conseguir trazer a mesma informação e de forma muito mais rápida e fácil. Então, para tratar essa consideração é muito mais fácil você tratar no Excel do que simplesmente você tentar transitar todas as informações para o Power BI e transformar numa planilha para você finalmente poder tratar elas. É muito mais fácil assim. As obrigações acessórias são outro conhecimento importante do contador. As obrigações acessórias elas têm uma função importante e clara para todos. Você, como responsável tributário, declarar para o seu, como se eu fosse declarar para o real gestor do governo, seja federal, estadual ou municipal, qual o valor que você deve para ele. E apresentar se você tem impostos em abertos ou não, como no caso da DCTF. Então, esses cálculos, você pode muito bem verificar às vezes que na prefeitura ou na Receita Federal você recebeu alguma inconsistência. Às vezes são inconsistências muito pequenas que não vale a pena você procurar. Mas nem sempre vão ser assim. Às vezes vai apresentar inconsistências muito grandes. E às vezes diferenças de comunicações que a prefeitura te notifica por de repente alguns tratamentos diferenciados na contabilidade que você precisa explicar para eles como que foi feito,
mas eles precisam ter conhecimento de como está sendo reconhecido e calculado os impostos. Tende a ser complexo essas informações? Não muito. Porque todas as informações já estão no mesmo tema que você comunica as informações para o sistema da Receita Federal, para o sistema municipal ou para o sistema estadual. É muito mais fácil transportar essas informações para lá. Você só precisa ter o conhecimento de que quais informações tem que bater com o que, quais informações, qual mês de competência você está transmitindo aquela obrigação acessória. Eu consigo enviar aquela mesma obrigação acessória dentro do mesmo mês que eu encerrar o exercício? Eu preciso esperar um pouquinho, uma atualização para liberar aquele período? Tem alguns cuidados que você precisa ter, assim como há, por exemplo, no SPED contábil e no SPED fiscal. Essa é uma das obrigações que realmente são mais complexas, porque no SPED contábil você transmite para o governo todas as informações contábeis que você tem. Você dá um espelho do seu balancete, do seu balanço, da sua DRE, do seu DMPL, das suas demonstrações todas para a Receita Federal. Beleza? E no SPED fiscal, ele vem justamente confrontar com vocês se o cálculo dos seus impostos estão batendo com as informações que você tem na contabilidade. Pode muito bem você, de repente, ter feito o cálculo corretamente, visando as informações que você tem numa planilha hoje. Se tiver um problema na sua planilha e você não identificar, você obviamente vai ter errado no cálculo futuro. E esse cálculo futuro de encerramento do exercício, se você não perceber antecipadamente esse erro, você geralmente vai perceber agora quando você vier o SPED fiscal. Porque as informações que você estiver transmitindo pelo SPED fiscal não vai bater exatamente com as informações do SPED contábil. E a complexidade vai estar crescendo cada vez mais, onde as contas contábeis e referenciais o ECD está sendo importado para SF, e essas informações estão tendo que confrontar ano a ano. Qualquer diferença entre elas é um O você ficar procurando para você arrumar. Então evite muito você ficar manipulando, ficar alterando contas referenciais de um exercício para o outro, justamente para você não manchar essa confrontação de dados que há de um exercício para o outro. Senão é um pouco mais chatinho de você arrumar. Mas tenha todo o capricho para justamente você transmitir as mesmas informações e que elas estejam corretas. Tenha um cuidado adicional referente a isso. E outra coisa que é um pouco mais complexa do que simplesmente você ter conhecimento sobre os cálculos, sobre a parte de impostos, sobre os regimes tributários e obrigações acessórias. Normalmente essas atribuições acabam sendo transferidas muitas vezes para o auxiliar, para o analista. Grande parte eu acredito que deva ser para o analista e o auxiliar seja justamente só para auxiliar o envio dessas informações. Mas ele seria o cara para transmitir, porque ele é o cara que estaria mais preparado para transmitir as mesmas informações, mais habituado a fazer todos os cheques, para que não tenha nenhuma divergência. E agora vamos falar dessa complexidade que se chama mais a gestão. Então, gerir um negócio, gerir uma empresa, gerir como que eu posso te falar? Dar o auxílio na gestão dos seus clientes é uma situação um pouco mais complexa do que simplesmente você optar o resultado e os números que você tem. Você precisa checar e apresentar uma realidade em que o seu cliente ele tem o seu fluxo, seja seu fluxo financeiro, natural, ou seu fluxo operacional. Você precisa entender quais são os momentos em que acontece algum gap ou uma possibilidade de melhora, para que você possa negociar outros ou apresentar outras melhorias. Como ocorre, por exemplo, no fluxo financeiro. Se você não ficar atento no prazo médio de recebimento, em que a mercadoria é adquirida, comercializada, para depois você receber, você pode ter um gap muito significativo em questão ao prazo médio de pagamento. O que seria esse prazo médio de pagamento? É uma estimativa de dias média, seguindo um cálculo de média, para que você levaria para você pagar os seus fornecedores. Se esse dado, por exemplo, o seu prazo médio de pagamento é menor do que o seu prazo médio de recebimento, você tem um gap de dias. Esse gap de dias pode não apresentar no início de atividade sua que você está perdendo dinheiro ou que você precisa fazer um estudo de caixa. Mas em algum momento você vai perceber que está faltando dinheiro para você pagar tanto os seus fornecedores e que você está precisando renegociar, porque os seus funcionários você precisa pagar regularmente, não há possibilidade de postergação. Ter conhecimento sobre esses fluxos são de extrema importância para você saber exatamente como você pode beneficiar e ajudar o seu cliente.
Então, entender todo o processo, além de simplesmente ver os números e apresentar, porque os números podem apresentar uma realidade para mim que não é a realidade do cliente. Ele pode não comercializar, mas ele apresenta para mim um fluxo financeiro de prestação de serviço que de repente é muito mais apropriado do que o prazo médio de pagamento dele, que pode ser de 60 dias, 35 dias e ele recebe em 15, em 30 dias. Se esse prazo for semelhante, a gente tem um cenário ideal em que o prestador ele tem um fluxo saudável. Então precisa muito entender que há situações em que o número tende a mudar para prestador de serviço e tem números que tendem a mudar para comércio e para comércio de mercadorias. Isso vai fazer total diferença quando você estiver de frente a um CEO, a algum administrador, e aprontar para ele quais são os pontos que eles conseguem fazer alguma mudança, quais são os pontos de melhorias que você sugere. Principalmente você dá uma abordagem hoje numérica. O cenário hoje apresenta os números e apresenta o resultado. Ele vai chegar contigo e vai falar: putz, legal isso, vamos bater um papo hoje lá no meu escritório, ou vamos bater lá um papo lá na empresa. Aí você conhece um outro tipo de fluxo, porque vai ser o fluxo realmente operacional dele. E aí você tende a identificar momentos em que há melhoria que precisam ser feitas, coisas que no número ele pode não mostrar para você. Então essas são as habilidades que um contador precisa ter, principalmente para ajudar o seu cliente, para gerir o seu negócio, ou mesmo para crescer cada vez mais na carreira. Quanto mais complexos as opções, o conhecimento você adquire, mais você consegue a sua área e consegue dar opções mais adequadas para seus clientes. Bom, gente, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!